Aqui estamos de volta com a última mensagem da série Desafios para 2021. Nós estamos falando sobre esses desafios de maneiras diferentes e hoje nós vamos abordar um tema importante, que é o de dominarmos nossa língua através da disciplina, através do exercício da graça, do poder de Deus em nossa vida, através da ação da palavra de Deus em nos corrigir, nos ensinar, nos educar na justiça. A palavra de Deus diz lá no livro de Tiago que aquele que se domina no falar é uma pessoa perfeita. E o apóstolo Pedro diz que, aliás, o próprio Tiago nos diz, continuando o que eu estava falando, que muitas pessoas tropeçam em muitas coisas e que nós não devemos tropeçar no falar, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, o que eu ia dizer do apóstolo Pedro é que ele também enfatiza que nós devemos ter virtudes em nós. Ali no primeiro capítulo de 2 Pedro diz que uma das virtudes é o domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, 22 em diante, que fala da mansidão e do domínio próprio. Às vezes somos tentados pela ira, somos tentados por um momento de ódio, de horror, de pavor, de indignação, mas isso não nos dá o direito de ferir, não nos dá o direito de xingar, não nos dá o direito de dizer o que pensamos e tudo que nos vem à cabeça, ao coração. Nós temos que ter um coração cheio dos tesouros dos céus. A Bíblia diz que a pessoa boa tira do seu bom tesouro, que é o seu coração, coisas boas. Para isso devemos nos encher todos os dias do Espírito de Deus e da palavra do Espírito. O nosso versículo lema, ou base, para hoje, se encontra em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, que diz: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína-se a si mesmo. Isso é forte, isso é um desafio para a vida toda. Não importa quantos anos de vida nós tenhamos, não importa quanto tempo nós sejamos cristãos, sempre vamos ter que enfrentar esse desafio. Falar ou não falar? Falar como? Falar com quem? Falar o quê? Falar de que maneira? Tanto é que lá em Hebreus há um conselho que nós devemos falar a verdade, sim, mas falá-la em amor, falando a verdade em amor. Portanto, aqui o verso bíblico de Provérbios 13, 3 está dividido em duas partes. A primeira parte diz que nós devemos vigiar nossas palavras. Isso significa que nós precisamos pensar antes de falar. Vigiar a boca, os lábios, significa pensar antes de falar. Existem alguns momentos na nossa vida em que, como se diz popularmente, o sangue sobe na cabeça. E quando o sangue sobe na cabeça, nossa tendência é falar tudo o que estamos sentindo. Mas o apóstolo Paulo falou muito bem que nós não devemos viver e proceder pelo que sentimos, mas pelo que cremos, ou seja, não devemos ser movidos por sentimentos ou por emoções, mas por princípios, os princípios da palavra de Deus para nós. Vigie suas palavras. Provavelmente, se você e eu falarmos e ferirmos, falarmos e machucarmos, nós teremos que cair em si e pedirmos perdão e não falarmos mais daquela maneira. Então, a Bíblia diz que aquele que vigia suas palavras, o que acontece? Conserva a vida. Porque lá em 1 João diz que nós podemos matar com as nossas palavras. Nós podemos assassinar com a nossa boca. Por outro lado, nós também podemos gerar vida
aos que nos ouvem, transmitir graça e sabedoria, palavras temperadas, palavras que possam trazer algo agradável e edificante àqueles que nos ouvem. Portanto, o princípio aqui é aquele que fala demais se prejudica. Esse é um princípio negativo, ou seja, não fale demais. No sentido negativo de ser um não, uma proibição. E no sentido positivo é fale o necessário. Há muitos anos que eu tenho repetido um pensamento em algumas das minhas mensagens. Fale pouco, fale calmo, fale baixo. Este é um bom conselho para todos nós. Que Deus te ajude a ser sábio no falar, sábio no transmitir, sábio na comunicação. Para homens, para mulheres, para jovens, para adolescentes, para crianças, todos nós temos que tomar muito cuidado. Deus nos deu a boca não para que falemos o que queiramos, mas que falemos as palavras que Ele coloca em nós. Que você tenha vitória plena nesta área e em todas as áreas de sua vida. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de fazer diferente, de fazer melhor e de viver melhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.